Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo. Eu já quero iniciar pedindo aí desculpa a vocês pelo barulho, é um barulho de construção por perto de onde eu estou. E nesse vídeo eu quero realmente falar um pouco de mim para vocês, um pouco da minha forma de pensar e compartilhar aí com vocês. Assim, bom, eu andei meio afastado aí aqui do canal e tal, e é por isso que eu tô já voltando. Eu realmente vi que eu deveria voltar, afinal de contas eu gosto de falar de filosofia, e como eu ainda não falei nada sobre minha forma de pensar praticamente, então eu quero falar disso nesse vídeo. A maioria das perguntas que às vezes se faz para uma pessoa que estuda filosofia é se ela acredita ou não em Deus. E outras perguntas, é claro, mas essa se torna geralmente uma das principais perguntas. Antes de ir direto para esse ponto, eu gostaria de explicar um pouco como é a minha filosofia de vida mesmo. Bom, primeiro é importante deixar claro que eu sempre amei estudar filosofia. Então, eu diria que estudar filosofia em si já é uma filosofia de vida para mim. Estudar humanas, história, poesia já é uma forma de filosofia para mim. E assim, uma das crenças em filosofia que eu tenho, um dos hábitos em filosofia que eu tenho, é pensar as coisas de uma forma sempre muito racional, porém sem deixar de ser experimental. Ou seja, eu baseio muito as minhas coisas, a minha vida em geral, os meus pensamentos, tudo que eu faço, eu baseio quase tudo, a maior parte, na prática, na experiência. Tem muita coisa que às vezes eu aprendo quando eu leio um livro, por exemplo, mas eu nunca digo o que eu sei. Às vezes me perguntam se eu sei aquela tal coisa, e eu digo que eu ainda não sei, ou que eu não tenho certeza. Eu só digo para aquela pessoa que eu sei aquilo, ou aquilo, eu só digo que eu sei mesmo quando eu já pratiquei aquela coisa, quando eu já investiguei na experiência. Então, a experiência é uma filosofia de vida para mim. E, por exemplo, fogo. Eu não acredito que uma pessoa pode entender o que é o fogo, sendo que ela nunca sentiu. Ela nunca colocou a unha, ou o dedo, ou a mão no fogo. Eu não acredito que a pessoa pode saber direito o que realmente é o fogo se ela nunca pegou um pedaço de papel e jogou no fogo. Ou se ela pegou um objeto e jogou lá naquele fogo. Então, ou se ela viu, porque acho que na verdade às vezes até o fato de você ver não é o suficiente. Você precisa ter uma experiência para realmente ter certeza. E claro, essa é a minha forma de pensar. E eu também me baseio em vários filósofos, baseio claro, eu estudo bastante cientistas também, cientistas famosos, biólogos principalmente, físicos. E só que eu me baseio numa filosofia muito materialista também. Eu quero deixar bem claro que quando eu digo uma filosofia muito materialista, não necessariamente eu estou partindo para Karl Marx. Pelo contrário, eu não gosto de Karl Marx. Quando eu digo materialista, eu estou me referindo a uma filosofia naturalista. Uma filosofia naturalista, só para deixar bem claro. Ou seja,
a filosofia de Demócrito, filosofia de... Eu diria que até Nietzsche, ele tem uma ambição naturalista também. Então, Demócrito, Nietzsche, eu diria também... Diria que o próprio cientista naturalista, o cientista Charles Darwin, é considerado praticamente o pai da filosofia naturalista, apesar de que ele não era muito filósofo, ele era um naturalista, mas não deixa de ser considerado também um filósofo. E, enfim, eu me baseio muito numa vida natural, numa vida experimental, numa vida prática. E uma outra coisa, outros filósofos, por exemplo, que eu estudo muito, que eu leio muito, são filósofos, por exemplo, filósofos mais pessimistas, eu diria, filósofos de uma certa forma até ateus, como por exemplo o, o, o filósofo Albert Camus, se escreve Camus, mas Camus. Eu já li bastante sobre a filosofia de Camus, é chamada de a filosofia do absurdo e, enfim, é uma filosofia de uma certa forma bem pessimista também. Então, eu sou uma pessoa bem pessimista em relação a várias coisas, claro, tenho um otimismo muito alto também, mas a minha vida prática é baseada no pessimismo e, de uma certa forma, apesar de eu não ser nem religioso nem ateu, eu baseio sim a minha forma, a minha filosofia de vida, minha forma de filosofia de vida na filosofia de ateus. Não que eles sejam mais inteligentes ou mais estudiosos, nada a ver. Simplesmente porque eu me identifico muito mesmo com a filosofia de vários ateus. Mas todo filósofo é conhecido, teve um grande marco, um grande legado, sem dúvidas. E agora finalizando, dando uma breve explicação de pessoas recentes, por exemplo, filósofos recentes. O Rodrigo... Não, Rodrigo não. O filósofo, por exemplo, o filósofo Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé tem um biólogo também que ele tem uma filosofia muito extensa, que é o Geoffrey Meyler. Geoffrey Meyler. Então são duas pessoas, né? Um filósofo e um biólogo que eu acompanho muito, porque ambos têm uma filosofia bastante cética, uma filosofia bastante naturalista e de uma certa forma até romântica. Então eu acompanho muito tanto o filósofo Pondé quanto o biólogo Geoffrey Meyler, por isso. Enfim, como vocês devem ter percebido, eu não leio um filósofo, eu não estudo um filósofo ou uma filosofia. Eu tenho um roteiro bem longo de estudo. Um bom repertório de estudo em filosofia. Então, finalizando com aquela explicação sobre a pergunta que eu disse que muitos fazem, até para matar a curiosidade, né? Se eu acredito ou não em Deus. Bom, eu já fui, não posso mentir, eu já fui muito tanto religioso quanto ateu. Só que o que eu percebo é duas coisas. Uma, que as pessoas não sabem debater.
nem ateus nem religiosos. 2. Que às vezes, mesmo quando há debate, o debate acaba indo em lugar nenhum. Então, percebendo isso, que o debate não tinha um final, não tinha uma conclusão, uma conclusão estável, então foi que eu decidi, não vou me considerar mais nem religioso, nem ateu. Então hoje eu me considero cético. Aí vocês vão dizer, agnóstico? Não, cético. Cético, ele não é nem ateu, nem religioso e nem agnóstico. Cético é alguém que duvida apenas dessas três crenças. Duvida, não que ele ataca, ele só duvida. Ele pode até de repente entrar numa igreja, mas ele está ali por uma questão social, ele não está ali por uma questão religiosa. Ou então ele de repente está num grupo de ateu, mas não é porque ele é ateu. Ele está ali por uma questão social, ele quer entender, ele quer dialogar, ele quer conhecer pessoas e ele quer duvidar de certas coisas ali. Questionar, debater, enfim. Então esse é um cético. Então é isso que é a minha filosofia em relação a Deus, né? A Deus ou ao ateísmo. Eu não sou nenhum, eu sou um cético. E agora assim, mas tu acredita que pode haver um Deus? Como a minha filosofia é uma filosofia muito baseada nas questões materiais, ou seja, a questão do naturalismo, questão física do mundo, eu diria que a chance ela não tem uma proporção nem baixa nem alta. E eu diria que tem uma proporção média e que só que ao mesmo tempo dentro de mim existe uma dúvida muito grande. Por quê? Porque Deus, ele não pode, na minha visão, ele pode até existir, só que na minha visão ele não pode ser totalmente imaterial, totalmente naturalista, totalmente espiritual. Ele teria que ser de alguma forma material, porque eu acredito que tudo tem um início. Então, algo totalmente material, na minha opinião, não é possível. Pode ser que sim, existir coisas imateriais, mas totalmente imateriais não. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado. Ativem o se ainda não coisaram o like, clique aí no like. Ative o sininho. Se inscreva no canal e acompanhem os próximos vídeos, que terei o prazer de continuar gravando aí pra vocês. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Qualquer sugestão, deixe nos comentários. Enfim, fiquem à vontade, se vocês quiserem. E até o próximo.